fazer a nossa palestra, e hoje também com a presença de uma pessoa que muitos aqui gostam, que é o nosso irmão Caio. Chegou aqui na porta, falou assim: eu queria assistir, e sentou lá longe, mas ele está aqui tão perto da gente no coração, mas ele está sentado longe, né, todo de máscara quando não está na frente do microfone. Então, com essa certeza de que estamos amparados pela espiritualidade amiga, nós rogamos, Senhor Jesus, que nos abençoe em mais uma noite de trabalhos, porque apesar de estarmos falando do Teu Evangelho, estamos num hospital, um hospital de almas, das quais muitos dos nossos irmãos recebem e dão entrada e são acolhidos nesta casa. Sabemos, Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo, assim como demais templos religiosos, são lugares de auxílio e resgate a tantos irmãozinhos sofredores, passando pela perturbação espiritual, e quando encontram esses oásis no meio da escuridão, são convidados a entrar e a reencontrar-se, a equilibrar-se. Assim sendo, Mestre, nós rogamos a Ti, como outrora nas épocas do Cristo, quando Ele falava aos pescadores, aos simples, falemos aqui aos corações que nos ouvem e nos assistem de seus lares, com a certeza de que a espiritualidade amiga está conosco e está também com cada companheiro. Assim sendo, Mestre, rogamos a Ti que ampare o nosso companheiro Eric, que fará a exposição da noite. Muita paz a todos, que assim seja. Então, eu convido o meu irmão Eric para estar fazendo aqui esta live para nós. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite a todos. Nesse novo formato de encontros, nós estamos novamente aqui a fim de realizarmos este pequeno momento de estudos, de reflexões sobre aquela pessoa em que nós precisamos sempre depositar a nossa confiança. Estamos aqui para estudarmos a vida, os ensinamentos e todos aqueles exemplos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E sobre esses estudos, dentro desse novo formato, em que estamos falando através de um aparelho de celular, tentaremos, é possível, porque todos sabem que a minha palestra ela é basicamente fundamentada na quantidade de perguntas que as pessoas nos fazem. Acredito que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e se o William enxergar, porque ele não está enxergando nada que está passando, acho que ele pode me passar a responder no decorrer da nossa conversa. Mas coube a mim, nesta noite, falar com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, o item 11º e 12º, que o título é O Egoísmo. Falar sobre o egoísmo em tempos de pandemia é algo extremamente fundamental, porque essa doença ela vem literalmente atacar esse que é considerado no Evangelho segundo o Espiritismo a pior chaga a ser combatida. Por que na época da pandemia o egoísmo é problemático? Porque essa doença ela vem para nos dizer o seguinte: você vai ficar doente, ou você vai se contaminar e talvez não vai ficar doente, talvez não vai ter nenhum sintoma,
vai nem ter uma gripezinha, como já foi dito. Mas você não pode pensar só em você. Nós teremos que pensar no outro. As minhas atitudes, mais do que nunca, são responsáveis pela vida dos outros. Se você pegar uma arma, como espírita, puxar o cão, colocar na cabeça de um irmão seu e atirar, você não vai querer fazer isso. Você é espírita. Você não tem esse conhecimento de maldade. Você não é essa pessoa levada ao mal. Érica, eu sou espírita há 30 anos, eu não vou fazer isso nunca. Pois se nossas atitudes não forem de precaução, se nossas atitudes não forem em tomar cuidado com os nossos irmãos, a arma está em nós. Nós podemos literalmente levar uma pessoa à morte pelo nosso descontrole, pela nossa falta de cuidado. Então, Eric, mas você deu um exemplo muito duro. Não, eu dei um exemplo verdadeiro. Assim como você, como espírita, não colocaria uma arma na cabeça de alguém, nós, como espíritas, temos que tomar muito cuidado para não transmitirmos, não só para a nossa família, mas para as outras pessoas que estão à nossa volta, essa doença. Porque para alguns, ela é uma arma. Para alguns, ela é fatal. E nós não sabemos em quem ela será fatal. Nós não sabemos qual será o dano em uma pessoa que se contaminar através de nós. E aí aquela famosa história, mas fica a questão da dúvida, eu não sabia que eu estava doente. Mas assim como Deus nos deu a lei divina em nossa consciência, a ciência nos dá o conhecimento para não sermos vetor dessa doença, para não sermos egoístas e querermos ir para um restaurante, querermos ir para um cinema, querermos ficar fazendo festas e mais festas, sabendo através de todos os ensinamentos que já nos foram passados, que você pode se contaminar e ser o contaminante de várias pessoas. Isso é egoísmo, puro e simples. Então, falar sobre egoísmo nesta época da pandemia é fundamental. É essencial. É olharmos para nós e policiarmos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para não sermos as pessoas que prejudicarão várias vidas. Imagine você ter na consciência a certeza que você foi responsável pela morte de 1, 2, 3, 4 e tantas outras pessoas mais, porque você não tomou simples cuidados. Egoísmo. Egoísmo puro. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, começa o nosso estudo falando da seguinte forma: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Olha só a importância de se combater esse mal. O egoísmo retarda o progresso moral de toda a humanidade. Por que ele retarda? Porque ele é a concentração de todos os outros defeitos, vamos colocar assim, que a alma pode trazer. O avarento é o egoísta que quer todo o dinheiro só para ele. O vaidoso é tão egoísta que ele se acha o melhor de todos. O narcisista é egoísta
ao ponto de se achar que ele é o mais bonito de todos. O vaidoso, a vaidade, é o egoísta que acha que ele é capaz de ser melhor que qualquer um outro. Então, se nós olharmos e nos permanecermos estudando de maneira profunda sobre o egoísmo, nós vamos aprender o quê? Que é, literalmente, a apuração de todos os outros males que o ser humano já tem. Por isso, ele deve ser combatido dessa forma. E continua nos dizendo da seguinte forma, olha só, prestem atenção. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Olha que coisa fantástica, gente. Eles não falaram todos os verdadeiros espíritas. Olha a abrangência dessa frase. Todos aqueles que são crentes. O que é ser crente? É vestir uma roupa abotoada até aqui em cima, uma camisa fechada na manga e uma calça social? Não, gente. Ser crente é acreditar realmente na palavra de Deus. É seguir os ensinamentos, as leis divinas e tentar seguir os exemplos que Jesus nos deu. Isso é ser crente. Ser crente é ser só espírita? Não. Ser crente é ser budista, é ser hinduísta, é ser evangélico, tantas outras religiões, os próprios islâmicos lá do Islã. Ser crente é acreditar em Deus. Quando nos colocam essa frase, que todos os verdadeiros crentes devem dirigir todos os seus esforços, toda a vossa coragem, nos convida a lutar contra nós mesmos, para que em cada um de nós esse mal seja combatido. E aqui nos fala, mais para frente, na próxima frase, por que coragem? Porque é mais difícil vencermos a nós mesmos do que vencer a um inimigo, às vezes. É mais difícil mudarmos o que viemos fazendo há séculos e séculos de maneira errada do que enfrentar um inimigo. O egoísmo é o entrave, é aquele mal que não deixa que a gente progrida, que não deixa que a humanidade saia dessa situação em que nos encontramos para um mundo em que todos nós esperamos, um mundo regenerador. Já passou da hora de sairmos do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas esse mundo, ele precisa ser completo. Não adianta que no apóstolo Paulo as pessoas mudarem, se em volta de nós nada mudar. O mundo sairá para um mundo de regeneração, não será o Brasil, gente. É o mundo, é todo o planeta, toda a humanidade. E aí, quando nós seccionamos, quando nós fracionamos, quando nós dividimos em crenças e achamos que nós somos mais certos que o nosso irmão evangélico, que o nosso irmão católico, que o nosso irmão budista, estamos sendo egoístas em pensar que só o Espiritismo é o caminho. O caminho foi dado por Deus a todos nós. Jesus é o exemplo maior dessa situação. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que
precisamos combater isso com todas as nossas forças. E no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que foi compilado por Kardec, nos fala, e eu vou ler para vocês mais à frente, que vários homens vieram à Terra com a missão de nos fazer lembrar das leis divinas. Vários missionários vieram à Terra para nos colocar na mente, de maneira viva de novo, aquilo que nós insistimos em esquecer. Por quê? Porque somos egoístas. Porque queremos o bem para nós. Eu procuro o bem para mim e para os meus. E aí vem 2020 e mostra que uma doença, uma gripe, pode mudar tudo no jeito que a gente vive e no jeito que a gente se relaciona com as pessoas. Quando cheguei aqui hoje, meu irmão William, que aqui está, e falo dessa maneira, irmão, porque é uma pessoa que eu amo profundamente, veio me cumprimentar e falou: "Ixi, agora é só de longe, não pode mais abraçar." Gente, imagina o que é isso, eu não consegui abraçá-lo. Uma das coisas que eu mais faço quando eu venho ao centro é abraçar o William e abraçar outros irmãos que tantos estão aqui. Se alguém estiver assistindo aí, sabe, o Eudes, tantos que a gente pode enumerar. Aquele abraço gostoso, aquela transmissão de energia, aquele sentimento afetivo que nos une, de amor puro, de amor verdadeiro, de doação, de não egoísmo. Esse vírus veio nos mostrar que a gente precisa sentir falta do outro para perceber que nós dependemos. Igual o carioca, fica falando com a mão, isso que dá. Ele fica falando com a mão, dá nisso. Tá certo aí, você embaraçou o seu negócio aí, você vai arrancar a orelha fora. Aí pronto. Agora deu certo. Agora vamos lá, voltamos. Tá, um abraço. De novo, tem que parar de ser carioca, de falar com as mãos. Nós viemos, por conta de um vírus, perceber que nós somos um coletivo, que o ser humano não é único. Quantos e quantos oradores, quantos e quantos livros já foram escritos dizendo que o ser humano não é uma ilha, que ele não vive sozinho num oceano, que ele depende das outras pessoas. Conseguir a elevação espiritual, subindo no alto de um monte e virando um ermitão lá, só meditando, seria muito fácil. Não tem ninguém para ficar te atentando, você não tem patrão, não tem cliente, não tem vizinho para brigar contigo por conta do muro, para brigar contigo por causa do som. Você não tem nenhuma outra complicação, não paga conta de energia, de água, de telefone, não chega boleto atrasado. Nós não somos uma ilha, nós não somos um indivíduo único, apesar de termos um espírito único. Deus nos criou para a coletividade. A evolução, que é a primeira pergunta que se faz, qual o objetivo da reencarnação? No Livro dos Espíritos nós temos essa pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E ele, claro, a evolução. A evolução se faz através de ações coletivas, de você aprender a dar e a receber, indistintamente. Você aprender a tomar pancada sem querer bater.
Porque o ser humano é assim. Existem quantos ditados? Ah, bateu, levou. Ah, eu não aceito isso. Se o caboclo vier me falar um negócio, eu já parto para cima. Por quê? Porque é egoísta, é orgulhoso. Não se pode contrariar e contrariar-se por nenhum motivo. Ele se acha acima de qualquer ofensa. E aí eu lhe pergunto: quem vive nesse mundo sem ser magoado? E sem magoar, não se faça de vítima. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos vítimas. Ah, eu devo ter feito muita coisa errada e estou passando aqui por essa situação porque eu fiz alguma coisa de errada. Aí eu vou aceitar e não vou fazer nada para mudar tal situação. Está errado. Se fosse para ser assim, Deus não tinha feito como rocha. Você ia ficar lá milênios para virar poeira primeiro. Deus te deu inteligência para que você, primeiro, saiba que você está passando um problema. Ótimo. Eu vou ser resignado em aceitar o problema. Mas resignação não é acomodação. Eu aceito o problema, mas eu tenho condições de procurar solução. Ou, se não há solução, procurar a melhor maneira de viver com aquele problema. Então, gente, ser egoísta ao ponto de achar que você só é ofendido, já está errado. Já começamos errado. Porque nós ofendemos, e muito. Nós magoamos, e muito. Amanhecemos com a pá virada, e a pessoa te pergunta uma coisa despretensiosamente, ou faz uma brincadeira com você, e você está mal-humorado naquele dia, solta os cachorros da pessoa sem nenhuma necessidade. Aí depois você fala: o fulano virou a cara para mim. Mas você analisou? Você foi humilde ao ponto de perceber que foi você o causador do problema? Muitos dos problemas que a gente vê entre pessoas e relacionamentos, se a gente tivesse a humildade de parar e pensar: será que não fui eu que causei? Nós vamos ver que fomos nós. Então o egoísmo é a principal chaga a ser combatida. E aqui ainda nos diz de maneira diferente o seguinte, prestem atenção aqui, ó. É o segundo parte, o item 12º. Olha só, eu quero ler só para vocês isso aqui, para que vocês possam entender o tamanho desses ensinamentos nesse capítulo. Ó, vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui, que hoje em dia vocês sabem que para eu ler é meio complicado. Deixa eu achar o início do parágrafo aqui. O Cristo não se recusava. O Cristo não se recusava. Aquele que dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, não temia jamais que a sua própria consideração viesse a ser abalada. Olha a importância dessa outra parte desse texto. O Cristo, ele socorria a todos. O que tem a ver isso com egoísmo? E Jesus vem nos mostrar, e às vezes o Espírito se posiciona assim,
não, eu sou espírita, eu não posso ser visto naquele meio com tal fulano, com tal ciclano. Jesus, ele se posicionou a favor ou contra a mulher adúltera? Ele se posicionou a favor da vida. Quem não tiver pecado, que a condene. Ele não a libertou. Ele apenas perguntou: quem não tiver pecado, que a condene. Que atire a primeira pedra, como vocês queiram. Ele se posicionou, mesmo podendo ser mal visto pelas pessoas, em função da justiça. Ele se posicionou em função do criminoso. Ele mostrou o caminho independentemente para quem fosse. Mas nós, em nosso egoísmo, às vezes nos colocamos de tal maneira: eu não vou ajudar fulano, não vou ajudar ciclano. Por quê? Porque aquele cara já recebe a ajuda da Caixa lá, está pegando o auxílio do governo. Aquele cara pega a cesta lá da igreja, pega a cesta lá de não sei aonde, eu não vou dar mais a cesta minha para ele, não. E ele não precisa. Muitos de nós, e até a gente mesmo às vezes, faz esse pré-julgamento. De maneira egoísta, pensando: não, eu não vou ajudar aquele cara, eu vou pensar aqui o que é que eu devo fazer. Ele não precisa. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: fulano, por que você dá dinheiro toda vez na rua para esses caras? Ele pega seu dinheiro e vai tomar pinga. Essa pessoa falou o seguinte: pode até ser, mas a minha consciência me diz que a minha função é ajudar. O que ele vai fazer com a ajuda que eu dei já não é a minha responsabilidade. Olha que despreendimento, gente. Enfiava a mão na carteira, tirava o dinheiro dele e entregava para um cara que ele sabia que ia tomar pinga. Mas ele tinha certeza que às vezes o que ele precisava fazer é ter a consciência de que ele era um ponto de auxílio. Mas está errado, você não pode fazer isso. Aí aqui mais para baixo diz o seguinte: olhem isso aqui: sede caridosos para com todos indistintamente. Seja caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aquele que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia seu reino, ele separa o joio do trigo. Quando eu vi essa pessoa dando dinheiro para esse rapaz que ia beber pinga, eu o prejulguei. Eu falei: está errado. Ele tem que tentar tirar o cara da pinga. Ele não pode dar dinheiro, ele está incentivando o vício. Mas hoje eu percebo, no momento em que eu passei a estudar mais, que não cabia a ele a justiça de julgar se está certo ou se está errado. Cabia a ele julgar a si mesmo, em estar pronto para o auxílio. E aí essa pessoa, depois, quando eu questionei: você não deveria era auxiliar ele a parar de beber? Ele me disse a seguinte frase: Eric, o dia que ele precisar de auxílio, ele sabe que pode contar comigo, e a mim ele virá quando estiver pronto.
Olha que grandiosidade desse Espírito. Eu fiquei de cara no chão, achando que eu estava certo, né? Porque eu estava falando, não, você tem que evitar. E ele falou, não. Quando ele estiver no seu momento, quando ele quiser falar sobre isso, ele virá a mim. Então, o Evangelho vem nos dizer aqui o seguinte: não sejamos egoístas achando que nós temos a razão de julgar, de fazer a justiça sobre as atitudes e as ações das outras pessoas. Ajudar indistintivamente. Porque quando aquela pessoa realmente procurar entender o Evangelho, entender algo mais, ele saberá que você é uma pessoa em que ela pode confiar. Porque o centurião romano foi até Jesus? Porque as pessoas simples foram até Jesus? Porque doutores da lei foram até Jesus? Porque independentemente de quem, eles tinham a certeza que ali eles achariam a paz e a verdadeira justiça. Ali eles achariam o auxílio que eles precisavam, que era o quê? O reconforto da alma, o reconforto dos problemas que a gente vive batendo cabeça, e que ele indistintivamente auxiliaria a mulher adúltera, o doutor da lei, o centurião romano, ou quem quer que seja. Nos 12 apóstolos, temos homens simples, mas temos também coletor de impostos, levita, que era a pessoa mais mal vista entre os judeus daquela época. As pessoas odiavam ele, porque ele recolhia os impostos para Roma. E Jesus lhe fez seu discípulo. Jesus não olhou a quem auxiliar. É esse o grande ensinamento de Jesus. Nós temos que quebrar essa barreira do egoísmo e entendermos que o mundo é um só. O mundo nunca evoluirá se evoluir só o Centro Apóstolo Paulo, ou se evoluir só as casas espíritas. Quantos perante a humanidade nós somos? O mundo evoluirá quando o todo o fizer. E como é que a gente faz para que isso aconteça, Eric? Quebremos o egoísmo. Sejamos, como diz aqui no Evangelho, exemplo, assim como Jesus o foi. Procuremos ter em nossas mentes bem claro as leis divinas. Mas onde é que está as leis divinas em nossas mentes? Aí eu falo para vocês, como eu tinha falado, do Livro dos Espíritos, que são os livros de cabeceira de qualquer espírita, tá? Já fui criticado por isso, mas vou falar de novo. As obras básicas têm que ser os livros a serem estudados. O espírita tem que ler obra básica. Ficar lendo só romance não vai funcionar. Romance é bom para dar uma desestressada, para você dar uma viajada. Mas se a gente não estudar as obras básicas, nós não vamos ter entendimento do que é o Espiritismo. Muita gente fica brava comigo de eu falar isso tão abertamente, tão claramente. Mas se você não estudar a tabuada, você vai ter problema na matemática no futuro. Isso é óbvio, tá? No Livro dos Espíritos, nós temos o capítulo Conhecimento da Lei Natural. A pergunta 619 pergunta o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? A todos os homens facultou Deus
a gente conhecer a lei divina? Olha que pergunta fantástica, porque às vezes você pode alegar ignorância. Não, eu não conheço a lei divina. Olha o que os Espíritos respondem, prestem atenção. Todos podem conhecê-la, todos, mas nem todos a compreendem. Então a todos nós foi dado o conhecimento da lei divina, mas muitos de nós ainda não a compreendemos. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Quando eu falei que a gente precisa estudar as obras básicas, nós estamos investigando as leis divinas. Ah, sim. Tá, gente. Aí já tive aqui vamos dizer assim, né, uma participação dos internautas. No caso, nós estamos falando da nossa Neila. Paz de Cristo esteja com todos nós, Neila. Obrigado. Falar sobre os principais livros do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São 5 livros, são as 5 obras básicas. A casa já promoveu várias e várias vezes o estudo dessas 5 obras básicas. E eu falo para você que toda vez que estudar de novo, toda vez a gente tem que estudar mais uma vez. Esses livros são os livros de cabeceira. Você vai conseguir entender o que existe no mundo espiritual e no mundo material estudando isso. Tem um livrozinho pequenininho de Kardec, que é um livro de entrevistas, mas é mais uma compilação das obras, são perguntas que são feitas a eles. Agora, estudar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como não estudar. Não tem como. É que eu não consigo ler. Gente, o que mais pode fazer agora, nesse momento de pandemia, é poder ler, gente. E, não consigo ler de jeito nenhum. Já existem as obras, tá? Gravadas, o audiobook, ou o audiolivro, como é chamado, tá? Então, se você não consegue ler, pega um fone de ouvido, põe no ouvido, liga um CDzinho lá, você vai ouvindo partes dos livros e vai estudando. Gente, olha a importância dessas palavras. Aí, nós temos aqui ainda, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 10 minutos aqui, então vamos lá. Olha só essa outra pergunta. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Porque aí aqueles que são mais relutantes, mais egoístas ainda, né? Que não aceitam, ele fala assim, como é que você quer que eu siga um negócio? Onde é que está escrito isso para mim? Cadê a tábua que Moisés escreveu? Você tem um xerox dela aí para mim? Está escrito em PDF? Tem como você me passar um e-mail? Tem como você me mandar via WhatsApp? Aí Kardec pergunta aos espíritos, que naquela época também tinha os cabeça dura, não é só de agora não. Os cabeças duras são, de muito tempo. Onde está escrita a lei de Deus? Que você quer que eu siga, mas onde é que ela está escrita? Onde é que eu vou ler? Os espíritos respondem de maneira muito simples. Na consciência. Na consciência do William, que está escrita? Não. Na dele também está. Mas na consciência de cada um de nós. Em cada um de nós, eu costumo brincar, eu sempre falo nas minhas palestras, que toca um sininho, quando você está fazendo uma coisa errada. O que é esse sininho? É a lei divina te falando, o que você está fazendo não é certo.
Se você continuar fazendo, você está cometendo um erro. Essa é a lei divina. Está gravada, ela é gravada no momento em que os católicos chamam que Deus sopra em nossas narinas, que Ele nos dá a força vital, no momento em que o Espírito é criado. Nós viemos já com um manual de instrução, gente, como qualquer produto. Qualquer produto que foi criado vem com um manual de instrução, nós não somos diferentes. Um manual descritivo de como você deve proceder. Assim como quando você compra um liquidificador, quando você compra uma batedeira, está ali, está tudo ali. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nessa pergunta tem uma derivação, que é a letra A. Visto que o homem traz em sua consciência, olha só, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? A lei de Deus foi revelada por Moisés, foi revelada por tantos outros apóstolos, tantos outros profetas. Se ele traz, se nós trazemos em nossa cabeça, em nossa consciência, essa lei divina, por que ela precisava ser revelada? Olha só a resposta dos Espíritos. Ele esquecera e desprezara. Ele quem, gente? O homem. Nós a esquecemos e a desprezamos desde a nossa criação. E continuamos esquecendo e desprezando a lei que está pregada em nossa consciência. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Quis então Deus que as leis lhe fossem lembradas. Pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem essa lei? Indubitavelmente, em todos os tempos em que todos houve homens que tiveram essa missão. Eu não vou terminar de ler a resposta para dizer para vocês o seguinte: nós não somos dono da verdade. Aqui está dito que em todos os tempos, ou seja, muito antes de haver o Espiritismo, Deus usou de seres humanos para revelar a verdadeira lei divina. Então, retiremos os rótulos, amemos a todos indistintivamente, paremos de sermos egoístas, de sermos donos da razão, de escolhermos quem nós amamos ou não. Ele é espírita, eu gosto dele. Ele não é espírita, eu não gosto. Em todos os momentos da humanidade, em todos os locais, Deus enviou seus emissários. Então, Buda é diferente, é melhor, é pior? Todos tiveram emissários de Deus. Se Deus é um só, se nós todos na Terra somos filhos dele, ou será que o indiano não é filho de Deus? Será que o Vietcong não é filho de Deus? Será que o índio lá na Amazônia é filho de Tupã, é outro Deus? Não é, é um Deus só. Quando entendermos que, independentemente do grau evolutivo que aquele ser humano se encontra, ele é tão quanto importante a Deus como você é, nós
aí mataremos essa chaga chamada egoísmo. Eu saberei que eu não sou melhor que ninguém, e o que eu faço é, sobretudo, para todos e não só para mim e para os meus. Que eu não vou ficar enchendo meus celeiros, abarrotando meus celeiros, achando que eu estou feliz, satisfeito, que eu vou viver na bonança, porque naquela noite Deus vai vir cá e vai te falar: meu filho, vem cá, venceu o seu prazo, não adiantou nada você encher seus celeiros. Nós precisamos encher o celeiro do amor, da bondade, da caridade, sem julgar a quem está recebendo, sem fazer preconcepção de juízo sobre aquele que está recebendo. Você está me pedindo aqui uma calça, uma camisa, mas sua camisa está ótima, para que você quer? Se ele está pedindo, ele tem algum motivo pelo qual ele precisa suprir aquela necessidade, e você não é o juiz dele. Não cabe a você fazer juízos sobre aquela pessoa. Cabe a você ser o porto seguro, a pessoa que vai auxiliar, independentemente que seja com a camisa, com a calça, com a cesta básica, com R$2, R$3, R$10, e no momento certo que seja com a palavra de Deus. Se você puder dar a ajuda material e a palavra de Deus junto, fantástico. Casou a fome com a vontade de comer. Mas se aquela pessoa, como tantas outras pessoas que não são espíritas, me pedem a pomadinha do vovô Pedro. A pomada do vovô Pedro é o melhor exemplo disso. Porque eu consigo levá-la para evangélicos, para católicos, para pessoas que não têm religião, para pessoas que não acreditam em nada. Me pedem a pomada do vovô Pedro. Ela é o exemplo de que o mundo não tem uma religião, mas que temos um Deus só. Que somos iguais, que precisamos tratar aos outros de maneira igual, sem cor. O mundo se mostrou aí todo rebelde, infelizmente, por conta daquele assassinato daquele rapaz nos Estados Unidos. Até hoje, e não vamos passar a mão na cabeça, porque o Brasil é um país racista, e o mundo se mostrou pronto para mudanças. Por quê? Porque nós paramos por, vamos dizer, 7 meses agora, de pensar somente em nós e precisamos pensar no coletivo. O William está me mostrando aqui o dedinho de vitória, está parecendo que fala que eu estou ganhando alguma coisa. Não, aqui está me falando que eu tenho 2 minutos. Tá? Então, qual que é a mensagem que eu gostaria de deixar para mim, para todos os irmãos que nos acompanharam nesse momento? Vencemos, nos esforcemos para lutarmos e vencermos essa chaga chamada egoísmo. Vou mudar o William? Criticar ele? Não. Vou apontar ele? Não. Eu vou vencer e tentar vencer em mim. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar